Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, que é um privilégio, né, queridos, poder guardar o Shabbat do Eterno nesse tempo que estamos vivendo, aleluia, cumprindo a palavra do Eterno, como determina a Torá e os demais livros das Escrituras, né, queridos, livro dos profetas, também a Brit Hadashah, que são os escritos nazarenos. Nós estamos aqui nada mais fazendo do que cumprindo a palavra do Eterno, aleluia, que é guardar o Shabbat, um dia separado para Adonai, né, queridos? E a palavra do Eterno nos diz aqui, queridos, em Shemot, hoje é a Parashá Pekudei, que quer dizer enumeração ou contabilidade, amém? E nós vamos ali no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 38, vamos aqui no verso 21, que diz assim a palavra do Eterno. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Eterno tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Amém? E a gente vai ver aqui, queridos, mais à frente, amém? Verso 29, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Queridos, aqui nós vemos Moisés fazendo uma prestação de contas para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Moisés, irmãos, era um homem totalmente em comunhão com Deus. Amém? Se você perceber, nós estamos lendo, inclusive nas últimas Parashiot, amém? Nós vimos lá no capítulo 32 que Moisés já estava no monte recebendo as tábuas do Eterno, amém? As tábuas da Torá. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum no monte, amém? Ele desce do monte, aleluia, amém? E ele vê o povo, né, ali naquele pecado de idolatria com o bezerro de ouro, amém? Que tinham construído uma imagem de escultura, inclusive contrariamente ao mandamento do Eterno, né, que foi colocado na tábua da Torá. E ali Moisés, ele quebra as tábuas, amém? E você vai ver no verso 32, amém? No capítulo 32, no verso 30, e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Eterno, porventura farei propiciação por vosso pecado. Então Moisés sobe por mais 40 dias, só para pedir perdão pelo povo, em jejum, por 40 dias. Então ele pega 40 dias em santo jejum, desce, sobe, fica um dia embaixo, sobe mais 40 dias em jejum, amém? Desce, amém? E depois sobe, desce, lavra as tábuas num dia e sobe para ficar mais 40 dias com o Eterno para receber as segundas tábuas. Então, você viu que ele estava lá no monte, ele desceu, quebrou as tábuas, amém? Por causa do pecado do bezerro de ouro. Aqui em 32 de Êxodo, verso 30, ele vai subir ao Eterno, ele diz: vou subir ao Eterno para fazer propiciação por vosso pecado. Fica mais 40 dias lá, 40 dias e 40 noites. Depois ele desce, amém? E no capítulo 34,
o Eterno fala com ele. Então disse o Eterno a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. Ele fica um dia, né? Fica 40, sobe e fica 40. Um dia embaixo, né? Sobe para pedir perdão. Né? Na primeira subida recebeu as primeiras tábuas. Desce, quebra as tábuas, fica um dia, sobe para pedir perdão, fica 40 dias. Desce para pegar as tábuas, para poder levar por mais 40 dias e o Eterno lá colocar os mandamentos naquelas tábuas que ele vai levar pela segunda vez. Então ele fica 120 dias em jejum, espaçado de um dia embaixo. 40, um dia embaixo. 40 em cima, um dia embaixo, 40 em cima e desce. Quando ele desce, amém, começa no dia seguinte a arrecadação para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. Em 2 meses depois o tabernáculo está construído. Amém? Então, queridos, é essa a cronologia. Amém? É essa a cronologia. Você vê a cronologia da Torá que está aqui. Você vê que no capítulo 34, no verso 1, diz assim: então o Eterno disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, ou seja, no dia seguinte, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Então o que acontece? Aqui já é a terceira subida, onde ele vai ficar mais 40 dias e 40 noites, ao final da qual ele desce com as 2 tábuas, inclusive seu rosto brilha, amém? E depois, logo no dia seguinte, é realizado, né, a arrecadação, né, do material para fazer das ofertas voluntárias, amém? Voluntárias para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo, Mishkan é tabernáculo, amém? E depois, 2 meses depois, o tabernáculo está pronto, amém? Agora, o que nós queremos falar aqui, irmãos, Moisés, um homem que ficou no céu por 120 dias, precisava prestar contas, irmãos, da sua integridade, de que todo aquele material que foi arrecadado foi aplicado no tabernáculo. É isso que é a questão. A questão da Parashá Pekudei, essa que nós estamos examinando, é que um homem da estatura espiritual de Moisés, amém? Que ficou no céu 120 dias, 120 dias, subiu, ficou 120 dias, desceu. Irmão, o Monte Sinai é grande, não é um montezinho pequeno não, amém? É maior que todos esses montes que os irmãos sobem, é muito grande, amém? Então, que nós subimos, né, que eu já subi também muito monte. Então, o que acontece? É um monte grande, muito grande. E chegar lá, ele chega no topo do monte, ele entra no céu, na presença do Eterno. 40 dias depois ele desce, fica um dia, vê aquele bezerro de ouro, depois sobe para pedir perdão. 40 dias depois ele desce para pegar as tábuas e lavrá-las, e isso fica mais, né, num dia, e sobe para ficar mais 40 dias. Então, 40 dias lá para receber as primeiras tábuas, desce. 40 dias lá para pedir perdão, desce. 40 dias lá para receber as segundas tábuas e desce. Logo depois que desce, um dia depois, começa a arrecadação do material do Mishkan, do tabernáculo. 2 meses depois, o tabernáculo está pronto. Um homem desse, ele prestou contas, irmãos. Ele prestou contas. Sabe por quê? Porque é um dever e é um mandamento da Torá. Tudo, porque o dinheiro, o ouro, a prata, da obra do Eterno é público. É que nem fosse um dinheiro, meus irmãos, de uma prefeitura, de um governador, de um presidente, do Senado, da presidência, amém, do governo, da prefeitura. É um dinheiro público, porque as pessoas ali não podem ser dono daquele dinheiro. É o Eterno que é dono daquele dinheiro. Então é público. Amém? E todo o dinheiro público tem que prestar contas. Tem que fazer a prestação de contas. As prefeituras prestam contas e enviam suas prestações de conta para o Tribunal de Contas do Estado. Amém? O governo federal presta suas contas, envia suas contas para o Tribunal de Contas da União. Todo mundo tem que prestar contas, meus irmãos. Amém? Os governadores têm que prestar contas junto aos tribunais de contas dos seus estados. As assembleias legislativas têm que prestar contas. O Poder Judiciário também presta contas a esses órgãos de controle externo. Todos têm que prestar contas. Isso está na Constituição e é uma prática do mundo.
Amém? Quem manuseia o dinheiro do eterno tem que prestar conta, meus irmãos, para o povo. O povo tem que ver, ali está sendo feito a obra com o dinheiro do eterno. Não está indo, não pode pegar um centavo. Por isso que é o mandamento da Torá, pecudei, que a gente é enumeração, mas o sentido ali é contabilidade do Mishkan, contabilidade do tabernáculo. O Moisés aqui está dizendo, foi gasto tanto de cobre, foi gasto. E no que foi gasto? Ele diz assim, ó, o ouro, né, ele diz o quanto foi gasto e no que foi gasto. Amém? Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos. Amém? Aqui diz, ó, louvado seja Deus, ó, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas. Ele está dizendo, irmãos, você não percebeu não? Ele está dizendo onde o dinheiro foi aplicado. O povo do Eterno, e mais ainda, os anjos do Eterno e o próprio Eterno, os habitantes do céu, querem que aquele que manuseia os seus recursos prestem conta ao povo, meus irmãos. Aleluia! Porque o dinheiro que entra é público. Amém? Não é de uma empresa, não é de uma sociedade, é do Eterno, meus irmãos. Uma coisa a gente tem que entender, a regra do dinheiro que entra é do Eterno, é a regra que está na Bíblia, então tem que haver prestação de contas, tem que dizer, amém? Tem que ver, o povo tem que ver, ó, tá ali, amém? Passa dia após dia, o povo está ajudando, não vê nada. Isso não é do Eterno, meus irmãos. Isso não é, meu querido. Tem que dizer, amém? Tem que prestar conta, tem que informar ao povo, meus irmãos. Tem que colocar o povo à par, né? A par. Ou seja, ciente daquilo que está acontecendo, meus irmãos. E é esse o mandamento da Torá, meus irmãos. Quem não fizer isso, meus irmãos, Moisés precisava provar, irmão, que era honesto? Não precisava, meus irmãos. Moisés não precisava provar. Para você ter uma ideia, o povo saiu do Egito carregado de ouro e prata, porque os egípcios entregaram ouro e prata, amém, para o povo à vontade. As pessoas saíram com burros carregados de ouro e de prata. Moisés, ao invés de estar preocupado em pegar um ouro para ele, não, ele foi pegar o corpo de José para levar para a terra prometida, como foi pedido por José para os seus irmãos, que o corpo dele não ficasse no Egito. Amém? Então Moisés estava preocupado. Moisés, você não vai levar um ouro, uma prata, não? Está todo mundo dando a rua. Então não, eu vou levar o corpo de Moisés, que eu tenho que cumprir esse mandamento. Amém? Esse é o líder do Eterno. Glória a Deus. Não é não, meus irmãos? Todo mundo ali, né? Imagina, meu irmão, será que as pessoas vendo assim que os egípcios estavam dando ouro, prata, pedras preciosas, o povo vai ficar indo atrás do corpo de José? Moisés fez isso, meus irmãos. Por isso que hoje ele é uma daquelas pessoas que no Monte da Transfiguração apareceram com Yeshua, meus irmãos. Amém? E todo aquele que cuida, para você ter uma ideia, o sumo sacerdote, amém? O tesoureiro do sumo sacerdote, quando ia pegar as ofertas no templo, no Beit HaMikdash, que é o templo, amém? Ele ia com uma roupa sem bolsos e sem dobras, amém? Para que não pudesse pegar nada, esconder nada. Era exatamente assim, amém? Estou dando um exemplo, meus irmãos, que a liderança tem que ter temor, mas o que acontece, meus irmãos, é que é diferente disso, meus irmãos. Mas agora está chegando a hora, quem não prestou conta com o povo, vai prestar conta com o Eterno, e está chegando a hora da prestação de contas, só que vai ser mais pesado, meus irmãos, vai ser mais pesado.
Amém? E se você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo esse vídeo, você tem que ter cuidado. Porque se você está num lugar em que não presta conta, você pode ser cúmplice da situação que está ali. Lembra do que está em Apocalipse 18, verso 4? Sai dela, povo meu, para que não seja participante das tuas pragas. Se a pessoa está ali dentro, o Eterno entende que é participante dessas pragas. Em Apocalipse 18, versículo 4. Tem que sair, meu irmão. Se você ficar ali, tu está concordando. Amém? Porque não está concordando. Está na Bíblia. Amém? Você tem que estar no lugar limpo. Louvado seja Deus. Onde a liderança é limpa. Amém? Não tem corrupção, não tem ganância. É exatamente isso que você tem que ter. Senão você é cúmplice e você vai ficar no dia do arrebatamento. Amém? Tem gente que não, estou aqui, estou ali. Você está ali e ali tem essa situação de não prestar conta, então você vai ficar também. Amém? Que você também precisa saber o que é uma prestação de contas. Amém? Você está ajudando uma coisa que você não sabe onde está indo. Então, querido, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a paraxá desse Shabat, dessa noite de Shabat. Amém? O primeiro comentário. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabat, Shalom. Amém. E amém.